Quantas vezes a gente já ouviu alguém falar: "Ah, ele age assim porque ele é colérico. Ah, ele fala dessa forma porque ele é sanguíneo". E a gente às vezes se esquece que o temperamento não é um carimbo que a gente vai carregar na nossa vida, mas é uma ferramenta muito poderosa que a gente pode usar para educar, para se autoconhecer. E quando você entende isso, quando você entende que o seu temperamento, que o temperamento dos seus filhos não é um carimbo que você vai ter que carregar a vida toda, mas é uma ferramenta de transformação, é uma ferramenta de autoconhecimento. Tudo vai ser diferente, tudo vai mudar na forma como você age e na sua educação, na educação dos seus filhos. Seja bem-vindo ao meu canal se você é novo por aqui. Nesse canal nós conversamos sobre autoconhecimento, sobre os temperamentos, sobre a infância, sobre parentalidade consciente. Então seja muito bem-vindo e se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito. Uma vez uma mãe chegou para mim me dizendo: "Kézia, eu não aguento mais meu filho. Ele é colérico e ele é muito teimoso". E eu virei para ela e disse: "E se você começasse a olhar para o seu filho, para essa teimosia do seu filho e olhasse mais do que a teimosia, mas olhasse a persistência. Sim, o colérico, ele é mais teimoso, sim, mas se a gente focar mais profundamente, a gente pode pegar aquela teimosia e transformar ela em algo que seja para o bem dele. Por exemplo, a persistência. Não desistir das coisas facilmente. O colérico, ele tem essa teimosia que às vezes cansa, sim, às vezes cansa os pais. Mas se a gente pegar essa teimosia e começar a lapidar, isso vai ser algo muito potente para a vida dessa criança no futuro. Quando a gente começa a olhar e focar nas características, naquilo que é tão difícil do temperamento, a gente perde essa profundidade e o todo do temperamento. Então a gente vai olhando os pontos negativos, aquilo que é difícil, aquilo que é muito difícil de lidar com a criança, e a gente vai perdendo a capacidade de olhar aquele desafio como algo que pode ser transformado em algo muito potente e para o bem daquela criança. O temperamento é um ponto de partida e não a linha de chegada. Então você sabe o ponto aonde o seu filho está, os desafios que você tem que enfrentar com ele, os desafios desse temperamento. E aí você precisa saber aonde você quer chegar. Quando você sabe o ponto de partida, ok, nós estamos aqui com esses desafios, onde eu quero chegar? Ele não vai determinar aonde você vai chegar. Você não pode pegar o temperamento do seu filho e dizer: meu filho é teimoso, meu filho é isso, e ele nunca vai mudar. Você entende? O temperamento não pode ser um carimbo que você pega e carimba a si e carimba o seu filho e não tem alternativas de mudança. Você não pode usar o temperamento dessa forma. O temperamento vai mostrar tendência, sim, mas ele não vai mostrar o seu destino. Ele vai mostrar as tendências, as inclinações da criança, a inclinação daquele temperamento, mas ele não pode determinar que esse será o seu destino. Quando você pega o temperamento como uma desculpa, como uma justificativa, porque ele age dessa forma, porque ele faz dessa forma, porque ele reage, ele fala dessa forma, você está justificando, você está limitando aquela criança. Você está rotulando ela que ela é daquela forma. Você está pegando a criança, colocando ela dentro de uma caixinha, fechando ela ali, sem a alternativa e a oportunidade de sair daquela caixinha e explorar novos ares. Quando você pega o temperamento, não como justificativa, mas como uma ferramenta de autoconhecimento e de crescimento, você vai potencializar, você vai orientar, que é muito diferente de limitar. Vou dar alguns exemplos para todos os temperamentos para que você perceba aí na prática. O sanguíneo, ele tem a distração, é uma criança mais distraída, mas em contrapartida a gente tem a criatividade. É uma criança extremamente criativa. Ela está tendo, né, a sua mente está borbulhando de ideias. Então você precisa equilibrar, entende? Você não pode ficar focado na criança distraída. O meu filho é distraído, o meu filho não foca. Ok, você tem que trabalhar estratégias para melhorar o foco dessa criança, a concentração dessa criança, mas não perca isso.
não sufoque isso que ela tem de tão bom, que é a criatividade. Você vai precisar equilibrar. Você vai precisar ajudar essa criança a focar, a concentrar, mas sem que ela perca o brilho, sem que você corte esse brilho dela, que é a criatividade. Quantos pais querem sufocar as crianças sanguíneas? Minha criança sanguínea é muito agitada, ela quer ficar pulando, gritando, ela é muito expressiva, ela é muito espontânea. Eu quero prender ela em uma caixa. Minha vontade é de calar ela, de quietar ela, aquietar ela. E quantos adultos sanguíneos se sentiram tão pressionados e tão presos na sua infância que isso minou a sua criatividade. E hoje são adultos com características muito diferentes. São adultos que a sua criatividade está morta, está adormecida, na verdade. Porque tem como a gente reacender, reanimar essa criatividade, mas que a gente não tenha esse problema de tratar de criatividades minadas na infância, entende? Na vida adulta. Que a gente possa fazer florescer essa criatividade da criança sanguínea e não adormecer essa criatividade. A criança melancólica, ela tem uma sensibilidade, sim, é uma criança muito sensível, muito emotiva, mas ela tem uma profundidade na vida que nenhum outro temperamento tem. Então, você precisa dar oportunidade para ela mergulhar, sim, nessa vida profunda, nessa internalização da vida. Quantas músicas, quantos poemas, quantos livros, histórias surgem dessa vida mais profunda, dessa reflexão, dessa profundidade. Filósofos, cantores, poetas, músicos que estão refletindo sobre a vida, que estão refletindo sobre a existência, que estão olhando para o belo e trazendo para nós e traduzindo para nós de forma artística, de forma expressiva. Nós precisamos disso na nossa vida. Então, quando você quer acabar com essa sensibilidade da criança melancólica, você também está querendo tirar essa profundidade na vida que essa criança tem e vai continuar tendo se você proteger isso dela. Então, é tentar sim trazer para ela uma clareza, tirar ela um pouco dessa sensibilidade, sim, mas não deixar que ela perca essa profundidade da vida. A criança melancólica precisa de tempos ali brincando sozinha, desenhando, pintando, escrevendo e olhando, observando. Quantas crianças melancólicas, elas observam tudo ao seu redor e traduzem isso em desenhos. A riqueza de detalhes. Você já viu uma criança desenhando? Quanto detalhe, quantos detalhes tem naquele desenho? Ela pode desenhar a mãe e ela olha desde a ponta dos pés até a ponta da cabeça. Ela consegue ver todos os detalhes daquela mãe e traduzir no desenho. Essa é a criança melancólica. Quanta beleza existe na criança melancólica. Criança colérica, teimosia, é uma criança teimosa. Mas a persistência, a gente tem aí, ó, a teimosia e a persistência. Vai se tornar, se você continuar protegendo essa persistência e não focando só na teimosia. Ele não aceita que eu falo não, ele não aceita que eu contrario ele. E você fica só nesse lado e você não consegue enxergar o quão essa persistência vai fazer ele realizar os sonhos, conquistar as coisas que ele deseja. Quantos adultos precisam dessa persistência para não desistir no primeiro problema, no primeiro conflito? Quantos adultos, se tiverem persistência como uma característica muito presente da sua personalidade, quantos adultos não alcançariam tantos prodígios, realizariam tantos sonhos? Mas quando a gente foca só em um lado, você percebe que você tira isso do colérico?
Você tira essa garra de querer ir atrás do objetivo e realizar. Isso é muito belo. E todos nós deveríamos correr atrás de ter essa persistência. Muitos adultos começam um projeto hoje. Não deu resultado. Em uma semana já querem desistir. Então, o colérico tem isso de melhor. Quando você olhar para a teimosia do seu filho colérico, tente enxergar além dessa teimosia. Tente enxergar essa persistência. Fleumático, uma criança mais lenta, uma criança mais devagar, e aos olhos de nós adultos tão rápidos, tão agitados que somos, queremos as coisas para ontem. Quando lidamos com uma criança fleumática, a gente não tem paciência. A gente já quer fazer com que ela faça tudo rápido. É para ontem, vamos! A mamãe está atrasada. O papai está com pressa e a gente fica em cima dessa criança. Meu filho é muito lento, ele é muito devagar. E a gente perde a constância dessa criança fleumática que ama a rotina. Ela viveria por anos fazendo a mesma coisa. Isso é algo muito belo da criança fleumática. Isso é muito belo porque hoje nós vivemos numa sociedade que busca incessantemente por novidades. A gente está numa era onde todos querem coisas novas o tempo todo. O imediatismo é para ontem que eu quero. A gente não tem paciência mais de ver um vídeo longo. A gente não tem paciência de fazer tarefas todos os dias. A gente sempre quer agregar na nossa rotina coisas novas para dar aquele ânimo. Mas a criança fleumática, ela não se importa com isso. Ela comeria a mesma comida todos os dias. Ela brincaria da mesma brincadeira todos os dias. Ela faz as mesmas coisas todos os dias. Ela gosta disso. A constância. E a constância, ela leva a grandes resultados. Crianças que são extremamente estudiosas começam a ler um livro e terminam, começam uma atividade, um projeto e concluem. Isso é muito belo na criança fleumática. Quando você olhar para a lentidão do seu filho fleumático e perceber, poxa, meu filho é muito lento, eu preciso que ele seja mais apressado, mais rápido. Tente enxergar a beleza da constância, de que ele faz tudo um dia após o outro e vai fazendo sem se cansar. E que essa constância do seu filho fleumático vai levar ele a concluir muitos projetos, muitas tarefas e conquistar sonhos, realizações, seja na área profissional, seja na área acadêmica, seja na área espiritual, seja na família. Tudo isso vai ser bom. A constância é uma característica muito importante que todos nós precisamos. Da próxima vez que você olhar para o seu filho, somente para aquilo que lhe incomoda, aquilo que lhe deixa incomodado, eu quero que você pare naquele momento e reflita: como eu posso usar isso para canalizar isso para o bem dele? Como eu posso pegar esse desafio e transformar em algo que seja potente para o meu filho? Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe um comentário aqui nesse vídeo. Comente aqui qual temperamento aparece mais aí na sua casa. Qual o seu temperamento, o temperamento dos seus filhos? Me conte aqui e vamos interagir nos comentários. E se você não sabe, eu ofereço análise dos temperamentos. Eu vou deixar o link aqui. Se você tiver interesse, é só me chamar que a gente pode conversar. Se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!